Olá, eu sou Giovanni de Souza e esta é a lição número 2 da classe de adultos, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Vem o fim. Textuário. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Verdade prática. O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. O juízo de Deus virá. E o atalaia, no caso Ezequiel, ele soa o alarme, ele avisa, ele fala. E nos dias atuais temos visto muitos atalaias do Senhor falando do fim dos tempos e as pessoas, muitas delas, não dão ouvido. Introdução. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Nós precisamos, entre uma coisa e outra, conhecer o nosso Deus e alguns pontos do nosso Deus. Deus, ele não é apegado a situações, a coisas, a sua criação. Tanto não é que o Senhor fez os céus e a terra e destruiu a terra com o dilúvio. Portanto, muitas das vezes, nós que somos salvos na pessoa de Cristo, pensamos que Deus não fará algo para talvez destruir o templo, o nosso templo, a nossa igreja, ou que não fosse permitir que o ímpio venha tomar o nosso lugar ou coisas do tipo. O Senhor, ele usa quem ele quer para o propósito que ele bem entender. E veremos que sim, o Senhor ele usa até mesmo o ímpio para corrigir o sábio, ou melhor, o salvo. Então nós precisamos compreender que quando o Senhor avisa que vai fazer algo, o que nós temos que fazer? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que esse juízo de Deus não venha contra nós. Porque sim, o juízo de Deus virá independente para quem seja. O Senhor, ele não tem o culpado por inocente, como diz Naum capítulo 1, versículo 3. Então o Senhor, ele vai vir com o juízo. Agora, se nós nos arrependermos, o Senhor virá com justiça e benevolência para nós. O Senhor fará justiça por nós. Então nós precisamos compreender que sim, mesmo nós sendo salvos na pessoa de Cristo, se a gente não se arrepender e nós nos recusarmos a mensagem de Deus, da parte de Deus, o Senhor entrará com juízo contra nós. Sobre a profecia. Introdução. Era uma comunicação divina, inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. A profecia, ela vem sempre desta forma, de forma direta, audível, vem da forma externa. Muitas das vezes nós temos visões. Sim, nós podemos ter visões, mas quando vem a profecia ela vem direta de Deus. Não que as visões não venha, mas é que há visões que talvez talvez fruto da nossa imaginação ou coisa do tipo, né? Algumas situações que as pessoas dizem que teve uma visão, mas não teve nada. Agora a profecia, ela vem direta de Deus. Sim, também existem falsas profecias, é verdade. Mas quando a profecia ela vem de Deus, ela vem direta, ela vem clara, ela não deixa sombra de dúvida. E é muito interessante que nós venhamos compreender muito bem a palavra de Deus e por que nós precisamos ler a palavra de Deus nesse aspecto. Porque quando vier a profecia, pela palavra de Deus nós saberemos se essa profecia é de Deus ou não. E como nós sabemos? Quando a profecia vem contra a palavra, não está em acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, isso quer dizer que essa profecia não é de Deus. Porque quando a profecia ela é de Deus, ela vem acordada com a Bíblia. Ela vem igualmente com a palavra.
ela virá igual que a Bíblia diz. Mas aí é que cabe. Será que nós estamos lendo a Bíblia para que nós venhamos compreender quando Deus está falando, para que nós venhamos, pela palavra de Deus, discernir se é algo de Deus ou não? Então isso é importante. Extensão. Isso indica ira divina sobre o povo de Israel, no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele também tem um caráter cósmico, portanto extensivo a outros lugares. Quando o Senhor ele fala, a sua palavra ela é extensiva. É claro que em alguns casos específicos, a palavra do Senhor será específico para um povo e para um lugar. Isso é verdade. Agora, nessa questão da profecia, ela é extensiva até os dias atuais e sempre será extensiva a todos os lugares, povos, nações, até que venha o grande fim, né, o dia do arrebatamento da igreja. Portanto, nós precisamos compreender que aquela profecia de Ezequiel ainda vale hoje. E nós precisamos compreender que ela é extensiva, ou seja, ela vem nos abraçar, ela vem nos alcançar. Então, que nós venhamos, assim, ter discernimento da parte de Deus, para que assim nós venhamos cumprir a palavra. A Bíblia diz que ouve os meus profetas e prosperareis. Então que nós venhamos continuar ouvindo a profecia de Deus. E qual é a maior profecia de Deus? A sua palavra, a Bíblia Sagrada. Nós precisamos continuar estudando e lendo, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. Quando? O agora, no versículo 3, e no hebraico atá, agora, que ressalta a iminência do fim, esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. O Senhor, ele sempre virá com juízo para o seu povo e também para a justiça. Agora, quando é que ele vem com juízo e quando é que ele vem com justiça? O Senhor virá com justiça quando o povo do Senhor, o seu povo, está em acordo com Deus, está obediente ao Senhor. Então o Senhor entrará com justiça e fará justiça ao seu povo. E quando Deus fará juízo contra o seu povo? Quando o seu povo está contra Deus, quando nós estamos em desobediência ao Senhor. E nós precisamos compreender que como Deus é um Deus vivo, ele certamente ele virá e é poderoso, então ele vem com furor. Então nós precisamos ter muito cuidado para não estar enquadrado na desobediência. Nós precisamos continuar firmes na obediência ao Senhor. Sinopse. O profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com o Deus Javé. Sobre o fim, sentido. A palavra fim do hebraico Kietz, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou arraktes, o fim, trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. A questão do fim, sobre a questão de julgamento, mais uma vez, vai entrar nessa dinâmica de juízo e justiça. O julgamento, ele virá. Agora, há os julgamentos também, que haverá, dependendo da situação do julgamento, o inocente e o culpado. Neste caso, nós que estamos diante do Senhor com obediência, nós devemos continuar, claro, na obediência ao Senhor, para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós venhamos subir para encontrar com Ele nos ares. Expressões repetidas sobre o fim. Os profetas durante séculos vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Por muito tempo, o Senhor usa os seus para chamar o povo para o arrependimento. E isso cabe para nós também. Nós somos o povo de Deus. Então isso também cabe para mim e para você. O Senhor, ele tem trago, a pessoas para que nos anunciar o arrependimento. E nós devemos fazer o quê? Exatamente isso. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Por quê? Porque o juízo de Deus, ele é real. As pessoas crendo ou não, o juízo virá. As pessoas preparadas ou não, o juízo virá. Então nós devemos estar em acordo com a palavra do Senhor, obedientes à sua palavra, para quando chegar
para quando chegar o fim, nós venhamos estar ouvindo aquela parte de Mateus 25:34. Vou ler aqui para você. Mateus capítulo 25, versículo 34, vai nos dar um norte acerca deste negócio. Nos diz assim a palavra: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A repetição da sentença. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. A idolatria é algo que fere diretamente ao Senhor. É bem verdade que todo pecado fere a Deus, mas a idolatria coloca um outro Deus na frente dele, e não há outro Deus diante do Senhor. Não há outro Deus como ele. Então, quando alguém parte pela parte da idolatria, está afrontando diretamente ao Senhor. E quantas das vezes temos visto nos cultos, nas igrejas no Brasil e até em outros países, mas principalmente aqui no Brasil, que é onde nós moramos, pessoas usando o templo de Deus para profanar o nome do Senhor. Haja vista que tantas vezes temos visto, até mesmo na internet, vídeos que mostram pessoas fazendo abominações aos olhos de Deus dentro da casa do Senhor. Então, o Senhor, ele sempre irá trazer juízo contra a idolatria. Ele sempre vai nos dar uma oportunidade para que nós venhamos nos arrepender da idolatria e voltar para o Senhor. Entretanto, se este arrependimento não aparecer, não acontecer, o juízo do Senhor virá. Sinopse: o capítulo 7 traz uma série de expressões e sentenças que confirmam o sentido de destruição total no fim. Sobre o inimigo, já floresceu a vara. Há diversas interpretações que não cabem neste comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte, da mesma forma Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague, para chicotear Jerusalém em Judá. Como eu havia falado no início, o Senhor, ele usa quem ele quer para o propósito que ele bem entender. Então ele veja que ele usa ímpio para afrontar, para corrigir, nem afrontar, para corrigir o povo de Israel. Será que nós estamos também nesse aspecto de estar a ponto de estarmos tão em pecado que agora Deus vai usar um ímpio para nos corrigir? Será que Deus vai usar uma pessoa do mundo para nos corrigir, para nos trazer uma reprovação, para mostrar para nós que estamos errados? Será que nós estamos tão errados a ponto disso? Será que estamos tão vivendo uma vida de pecado a ponto disso? Nós precisamos estar atentos sobre o nosso proceder na casa de Deus, no nosso cotidiano, para que nós não venhamos assim ter o desprazer e a vergonha de ser repreendido pelo ímpio. Reverdeceu a soberba. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidade. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. O Senhor, ele repreende e o Senhor odeia a soberba. E muitas das vezes, pessoas, vamos trazer aqui para nós, não é? Não vamos nem falar do mundo, vamos falar de nós, né? Muitas das vezes nós, que estamos salvos na pessoa de Cristo, damos ocasião à carne, ao adversário e temos soberba de coração. Estamos soberbos. E não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Como diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Então nós devemos compreender que o juízo do Senhor, ele é tanto nesta vida, como também na eternidade. Então nós devemos viver uma vida não de soberba, mas de humildade, de simplicidade, de reconhecer o Senhor como de fato o nosso Senhor e o nosso Deus. Então que nós venhamos a cada dia mais ter essa humildade de compreender, para que nós não venhamos assim ser repreendidos
pelo Senhor nessa vida e pior, né, na eternidade. O rei Nabucodonosor, ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia. Nabucodonosor reinou 43 anos. Então vemos aqui pessoas que reinaram, teve o seu reinado, mas que o Senhor usou contra o seu povo. Pessoas que eram de uma terra de idolatria, que o Senhor usou justamente esse para falar contra o seu povo. Mas mais uma vez eu vou enfatizar, nós devemos estar guardados no Senhor para que nós não venhamos passar pela essa vergonha de ser corrigidos pelo ímpio, né? Sinopse, o versículo, ou melhor, a Babilônia. Caldeus e babilônicos eram, no princípio, povos distintos. A palavra Kashidur significa conquistadores. Era usado para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Então vemos aqui um parâmetro da cidade da Babilônia, né? Como era a questão da Babilônia. Temos até a questão aí da palavra Babel, né? Então vemos que muitas das vezes nós falamos tanto da Babilônia, mas às vezes, em alguns lugares, infelizmente, a Babilônia está dentro da igreja. A Babilônia está governando a igreja e nós precisamos compreender e repreender esse negócio para que nós não venhamos ser como aquela igreja da Ásia, né? Que estava tolerando Jezabel, né? A pessoa idólatra, então, que ia após outros deuses. Então nós devemos estar sempre com o nosso coração voltado para o Senhor com sinceridade de coração. Sinopse, o versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo, que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, o rei Nabucodonosor. Conclusão, os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Então veja que o povo aqui estava se perdendo porque queria, porque tinha o ensinamento, existia o ensinamento, mas quantas das vezes nós não damos valor ao ensinamento. Hoje eu estive conversando com o professor da Escola Bíblica Dominical e falei para ele o seguinte, eu vou te falar algo que é difícil de dizer, mas é uma verdade dura para você. Eu falei para ele o seguinte, você é um professor da Escola Bíblica Dominical e você não tem valor nenhum, apesar de ter valor. E ele ficou parecendo que não entendeu muito bem, e eu expliquei para ele o porquê. Porque o ensino, quando a pessoa ensina a palavra, como é o caso dele, que ele ensina a palavra com profundidade, ele fala, tem um valor, né? O ensino tem um valor, só que as pessoas não dão valor ao ensino. Foi isso que eu estava falando para ele. Que ele, apesar de ser professor, a Bíblia diz que o Senhor chamou alguns para mestres, né? Pastores, né? Doutores. Então veja que o mestre ele é um ministério dentro da casa de Deus, mas as pessoas não dão valor ao professor, ao ensino do professor. Por quê? Porque na verdade o ensino da palavra de Deus vai nos exortar a deixar uma vida de pecado de lado e nos santificar. E parece que nós não queremos nos santificar, parece que nós não vamos dar muito valor ao ensino, porque esse ensino vai mostrar que eu estou errado, vai me ensinar que eu estou errado. Não é isso que eu quero. Então nós devemos cada dia mais valorizar o ensino da palavra de Deus e principalmente a pessoa que ensina a palavra. Porque a pessoa que ensina a palavra e ensina de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, sincera, temente diante de Deus, é uma pessoa que precisa ter todo o nosso reconhecimento e ser uma pessoa valorizada. Porque esta pessoa está salvando pessoas da perdição eterna. São pessoas que muitas das vezes deixam de fazer os seus afazeres, ou aquilo que se precisa fazer, para estar estudando a palavra, para mostrar, fazer uma exposição da palavra de uma forma simplificada, para que todos venham compreender e entender a palavra de Deus. Então, sim, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você tem muito valor, é de muita importância o trabalho que você faz, toda a sua dedicação, como a Bíblia diz aos Romanos 12:7, né, que haja dedicação ao ensino, e nós venhamos a cada dia mais, você que ensina a palavra do Senhor, tanto na Escola Bíblica Dominical, ou mesmo nos cultos de doutrina, ou mesmo num seminário, no estudo bíblico, você continue firme no propósito de ensinar, porque certamente o Senhor é contigo e naquele grande dia você receberá a recompensa da parte de Deus
pela sua sinceridade de ensinar a palavra do Senhor. E nós, de contrapartida, nós alunos devemos estar, na verdade, aprendendo cada dia mais com os nossos professores, aprendendo mais e mais da sua santa e poderosa palavra. Revisando o conteúdo, número 1, veio a palavra do Senhor a mim, era a fórmula dos profetas de Israel. E a chancela de autoridade espiritual é: assim diz o Senhor Jeová. Número 2, porque ele é compatível com a natureza divina. Número 3, Samaria, o rei da Síria, Jerusalém, o rei da Babilônia. Número 4, porque o rei da Babilônia extrapolou os limites na aplicação dos castigos, pois é compatível com a natureza divina. Número 5, vem da língua acádica, Babiile, que significa portão de Deus. A Septuaginta usa a forma grega Babilônia. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você continue firme no propósito de seguir ao Senhor, porque sabendo que o fim vem. Vem o fim virá. As pessoas, mais uma vez, preparadas ou não, o fim virá. As pessoas acreditando ou não, o fim vem. Independente das circunstâncias. Mas que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!